Olá meninos, tudo bom? Vamos hoje encerrar o nosso processo de independência do Brasil. Vocês viram que nós já estamos na terceira parte. Na primeira parte eu expliquei para vocês os motivos da fuga da família real portuguesa para o Brasil, né? Como foi essa fuga, os problemas, as polêmicas. Na segunda aula eu falei das principais medidas que o Dom João tomou aqui no Brasil durante os 13 anos que eles estiveram aqui, no chamado período joanino, que até expliquei para vocês que essas medidas que ele tomou acabou acelerando o nosso processo de independência. E hoje nós vamos concluir esse processo. Vamos explicar de fato como de fato ocorreu e as consequências, ou seja, o que mudou no Brasil quando realmente nos tornamos um país independente, ok? Então, meninos, aí está resumidamente os principais acontecimentos. Vocês viram que durante o período joanino, ou seja, durante os 13 anos que Dom João esteve aqui com a família real portuguesa, que foi de 1808 a 1821, ele tomou algumas medidas que foram bem modernizadoras. Por quê? Porque como o governo português estava aqui no Brasil, né, ele teve que realmente criar medidas para estruturar um governo de fato aqui no Brasil, né? Ele abre os portos brasileiros às nações amigas, o Brasil passa a ter contatos comerciais com a Inglaterra muito mais forte, né? Os ingleses passaram até a ter privilégios comerciais no Brasil, ele cria o Banco do Brasil, ele urbaniza o Rio de Janeiro, né? Ele acaba, vamos dizer assim, evoluindo muito a parte de cultura no Brasil, né, com museu, com biblioteca. Então tudo isso modernizou o Brasil. Em 1815 eu falei para vocês que ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido. O Brasil nem era mais colônia, agora era Reino Unido a Portugal, dando um passo muito importante, né, para a nossa independência. Em 1820 estourou uma revolução lá em Portugal, feita pelos comerciantes portugueses, que ficou conhecida como Revolução Liberal do Porto. Essa revolução os burgueses assumiram o poder lá em Portugal e exigiram que Dom João e toda a família real portuguesa voltasse para Portugal. Porque que os burgueses, os comerciantes portugueses queriam que a família real voltasse para Portugal? Que eles queriam que Portugal voltasse a ser o centro, a capital do Império Português. Então a família real tinha que estar lá. E outro ponto, os comerciantes de Portugal queriam que o Brasil voltasse para a condição de colônia, perdesse todos esses avanços, todas essas medidas modernizadoras, porque eles queriam voltar a explorar o Brasil. Então, para isso, o que era interessante para eles? Que o Dom João voltasse com toda a família real portuguesa, que o Brasil deixasse de ser o centro da capital portuguesa, né? E que, logicamente, o governo português tirasse todas as liberdades que o Brasil obteve com esse período joanino. Só que Dom João sabia que era um caminho sem volta, que a elite brasileira, que os homens mais ricos do Brasil, não queria mais perder essas liberdades, esses direitos, que a independência era questão de tempo. Por isso que eu falei para vocês no finalzinho da última aula, que quando Dom João retorna com a família real portuguesa para o Brasil, para Portugal, ele deixa o Dom Pedro, seu filho mais velho, como regente do Brasil. Dom Pedro não volta, ele fica aqui como príncipe regente do Brasil. E quando a família real portuguesa, meninos, volta para Portugal, vamos dizer assim, os burgueses, homens ricos que tomaram o poder lá em Portugal e formaram tipo um parlamento, eles ficaram enfurecidos ao saber da notícia de que o Dom Pedro tinha ficado aqui no Brasil como príncipe regente. Então eles começaram a mandar cartas ameaçadoras para Dom Pedro e exigir que ele volte imediatamente para Portugal. Só que aí teve um episódio que é o que está sendo retratado nessa pintura. Essa pintura retrata um dia famoso da história brasileira que foi conhecido como o Dia do Fico. Nesse dia do Fico, o Dom Pedro I, ou Dom Pedro, o príncipe regente, ele toma uma decisão oficial. Ele decide não retornar a Portugal e decide ficar no Brasil, permanecer no Brasil. Por isso que esse dia do Fico tem uma importância, que era uma decisão. Dom Pedro decidiu, de fato, que iria ficar ao lado do Brasil, ao lado da elite brasileira, para, de fato, liderar nosso processo de independência, como aconteceu, não é? Tipo, teve também, no Cumpra-se, né, que foi outra data importante, depois do dia do Fico, teve o chamado Cumpra-se. O que era isso? Que toda a lei de Portugal só vai valer no Brasil se o Dom Pedro aceitar. Ou seja, vocês podem ver que é como se o Brasil estivesse conseguindo já essa autonomia. Tipo, o governo português criou uma nova lei, o novo imposto só vai valer aqui no Brasil se Dom Pedro autorizar. Aí como o parlamento português, o governo português não aceitou essas medidas de Dom Pedro, realmente a situação ficou insustentável, até que no dia 7 de setembro de 1822, teve o chamado Grito do Ipiranga, que foi o grito da independência. Não é que muita gente até questiona se existiu ou não existiu essa pintura, é uma pintura romantizada desse dia da independência. Mas o que se sabe é que no 7 de setembro de 1822,
Dom Pedro declarou oficialmente a independência do Brasil, ou seja, o Brasil agora não existe mais uma ligação com Portugal. O Brasil agora se torna um país independente. Aí no 12 de outubro de 1622, Dom Pedro é aclamado imperador, tá certo? E no dia 1º de dezembro do mesmo ano, ele é coroado como Dom Pedro I, né, o primeiro rei do Brasil. Lógico, Portugal não aceitou essa independência, tanto que ocorreram lutas, né, do exército português contra o exército brasileiro em algumas regiões do Brasil, como na Bahia, no Pará, no Maranhão, lá no sul do Brasil, que era a região da Cisplatina, e também no Piauí, né, que é mais próximo aí de vocês, né? No Piauí teve uma batalha famosa chamada Batalha do Genipapo. Vocês podem até pesquisar um pouquinho sobre ela. Tudo bem? Aí, para fechar, meninos, o que mudou no Brasil? Observe que a bandeira do Brasil é diferente. A bandeira que nós temos hoje é a bandeira republicana, quando o Brasil se tornou uma república em 1889, com assim que vocês vão ver depois, ok? Essa bandeira aí representa a bandeira do Brasil Império, ou Brasil Monarquia, que o Brasil não tinha presidente, o Brasil vai ter reis, né? Então, as consequências de tudo isso é que, primeiro, o Brasil agora se torna uma nação independente, se constrói uma nacionalidade brasileira, né? O Brasil agora é um país separado, o Brasil vai ter que ter suas próprias leis, sua própria moeda, seu próprio governo, tá certo? O Brasil adota como forma de governo uma monarquia, né? Porque o Brasil não vai ter república, o Brasil não vai ter presidente no primeiro momento, vai ter reis. Um detalhe, a escravidão foi mantida, não foi abolida, o Brasil continua tendo escravidão africana, não esqueçam disso. Tudo bem? Então esse é um detalhe importante. E um ponto, a independência do Brasil foi um projeto dos homens ricos. Então o que mudou foi a política, a sociedade e a economia não mudou. O Brasil continuou sendo um país agroexportador e escravocrata, tá certo? A escravidão não foi abolida, tá certo? Ainda teve um detalhe que a gente vai reforçar depois, né? O Brasil, para se tornar oficialmente independente, ainda teve que pagar uma pesada indenização para os portugueses, um valor de 2 milhões de libras, que era a moeda da Inglaterra. O Brasil nem tinha esse dinheiro para indenizar Portugal. O Brasil pediu emprestado para a Inglaterra esse valor para pagar para Portugal, para todo mundo reconhecer a independência do Brasil. Ainda teve isso. Era o nascimento da chamada dívida externa brasileira. Ok? Então pronto, aqui realmente encerramos o nosso assunto de processo de independência. Aí mais na frente eu vou explicar para vocês como foram os 9 anos do governo de Dom Pedro I, que é conhecido como o primeiro reinado. Tudo bem? Valeu, meninos, até a próxima. Um abraço.